Boa noite, meus queridos. Bom estar com vocês aqui de novo, poder ter mais um tempo de compartilhar a palavra. Estivemos aqui na última vez, foi na terça-feira, né? Na segunda-feira, e agora estamos aqui para ter mais um tempo de olhar para os textos bíblicos e tentar entender, buscar subsídios na palavra de como andarmos nesse tempo de crise. Não sei como é que você está vivendo esse tempo de quarentena, como é que estão a sua vida, onde você tem investido o seu tempo, mas eu creio que de forma quase geral todos nós temos olhado e visto as informações, por onde estamos caminhando, as providências de governo, cada estado e cada município tentando lidar com essa situação, e ainda uma previsão de andarmos num tempo bastante difícil. Tudo bom, Rangel? Pessoal de Vitória, tudo bom, Gui? E outros entrando aqui. Eu não vou cumprimentar todos, mas a gente vai conversando. Mais um tempo difícil. O coração da gente vai se apertando por ver, talvez, algumas pessoas de como as necessidades podem acontecer, do que a gente está vendo em outros países. E sempre essa preocupação, esse medo mesmo de chegar perto de nós, isso, e de como nós vamos viver. Esse tempo que a gente tem separado é um tempo de pensar um pouco como um discípulo de Jesus deve pensar, né? Quais são as coisas que podem nos ajudar nessa nossa caminhada, e por isso eu queria orar, pedir a Deus que nos abençoasse. Esse tem sido um tempo bastante bom e de respostas muito boas. Depois, se o Zenilton estiver por aqui, eu quero saber como é que está aquele casal que está internado em coma, e tem outras pessoas que estão em coma induzido, e outras pessoas que a gente está orando também. Vamos orar? Amado Deus, esse é um tempo de nos juntarmos, pessoas de todos os cantos, pessoas das mais diversas comunidades de fé, mas com um propósito comum, de ouvir a palavra do Senhor, de que essa palavra possa chegar para o nosso coração como consolo, como conforto, como ensino, e o Senhor, através do Teu Espírito, nos ensine a sermos mais parecidos contigo. Que esse tempo seja um tempo, como nós temos falado, um tempo singelo de compartilhar, mas que como discípulos de Jesus nós possamos aprender uns com os outros, e como é bom saber de notícias dos meus irmãos, saber como eles estão, e nesse tempo de crise a gente ter essa convicção que nós temos essa aliança no Senhor, e que isso nos une apesar da distância. Nós estamos longe, mas com um coração muito próximo uns dos outros. E nos abençoa nessa noite, é o que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Ô Sema, tudo bom? Alana, que bom que vocês estão por aqui também. Queridos, nesses últimos dias, eu quero ver se até o final da semana a gente continua com isso. Eu estou tentando buscar da parte de Deus uma palavra que seja coerente com aquilo que nós estamos vivendo e possa nos ajudar a caminhar um passo de cada vez nesse tempo de crise, nesse tempo de muita incerteza, nesse tempo onde a gente não consegue olhar e definir um futuro muito claro. Tenho visto pessoas, tudo bom, pessoal de Ilhota, bom estar com vocês aqui. A gente não tem uma clareza de como as coisas vão suceder, de como as coisas vão acontecer. Então, o meu compartilhar da palavra tem sido baseado em coisas que nós estamos vivendo, e à medida que isso for acontecendo, peço a Deus que Deus sempre nos dê uma palavra para o tempo próprio. Essa é uma característica da palavra de Deus, sempre ser oportuna. E nesses últimos dias eu tenho compartilhado com você uma carta de 1 Pedro. E essa carta, eu estou escolhendo essa carta pelo carinho que eu tenho, pelo quanto que eu tenho aprendido cada vez que eu me aproximo desses textos, mas uma característica dessa carta de Pedro é por causa das pessoas que Pedro mesmo define aqui como seus primeiros ouvintes, né? Pessoas que tiveram muita dificuldade de lidar com essa coisa do passar por provações e ter esperança na glória de Deus. Primeiro a gente vê isso, o Pedro mesmo vai falando sobre isso, quando ele vai falando de alguns homens, né? Capítulo 1, versículo 10, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, eu estou lendo na tradução da NVI, vai falando dos antigos, dos profetas.
Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram para procurar saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Os profetas tinham muita dificuldade de entender, por causa da cultura judaica, das perspectivas dos judeus, eles tinham muita dificuldade para entender como é que pode viver o sofrimento com a glória. E na cultura judaica era muito comum você entender-se que você está passando por sofrimentos, ou era por causa possivelmente era por causa do seu pecado de alguma forma. Existia pecado, a nação era castigada por causa do pecado. Os judeus eles entendiam de uma forma bastante forte a provação como essa mão de Deus pesando sobre o povo por causa do pecado. Então eles tinham muita dificuldade de conciliar o sofrimento, as provações com o Messias. Como é que cabe tudo dentro da mesma caixinha? Eles tinham dificuldades e por isso eles ficaram bastante tempo investigando, examinando, tentando entender. Pedro também teve dificuldade com isso. Pedro foi um que nós olhamos o texto, nós não vamos pegar, eu já falei para vocês que não vamos fazer um estudo exaustivo, nós estamos aqui para, apesar da internet, tentar conversar um pouco sobre isso, mas Pedro teve muita dificuldade com Jesus. Quando Jesus falou que ia para Jerusalém, que ia morrer, que ia ser preso, em vários momentos ele reagiu a isto, né? Então essa carta é muito própria. Pedro, quando escreve, ele faz de um jeito singular no Novo Testamento, porque ele fala a partir de uma mentalidade judaica, que é um judeuzão falando, e ele parte também da experiência dele de não conseguir conciliar essas coisas. De como é que você pode passar por provações e ainda assim esperar da alegria, da glória de Deus. Então, quando ele escreve toda essa carta de 1 Pedro e 2 Pedro, é esse o panorama que está. Ajuda a gente a entender o coração da aflição desse homem que escreve, de como esses textos estão colocados, de como ele vai montando o seu jeito de pensar. Então eu acho essa carta de 1 Pedro, temos outras cartas também, mas eu acho que esse texto nos ajuda muito na nossa caminhada, entendendo essa perspectiva da aprovação. E nós já conversamos um pouco a respeito disso, e eu queria colocar mais algumas coisas muito simples para vocês, mas lembra que eu falei para vocês da caneta? Ajuda, se você tiver uma caneta e um papel, você bem batistão, tá? Só que não vou ser tão batista que eu vou dar 5 pontos. Um batista de raiz mesmo só dá 3, né? Mas como eu sou um batista assim meio vendido, então eu vou dar 5 pontos para a gente ficar bem, tá certo? Então você tem 5 coisas que eu queria compartilhar com vocês que nos ajudam a ter uma caminhada, o que eu estou chamando aqui, de tanta coisa que eu estou lendo, de como a gente tem uma caminhada apropriada. Quando eu penso nessa ideia da caminhada apropriada, é porque, pensa um pouquinho, quando você está andando, quando você olha alguém andando, você repara na pessoa chegando. Eu não quero ser preconceituoso, me perdoe se isso parecer preconceito, mas eu não sei você, talvez pelos contextos que eu uso. Quando eu vejo alguém caminhando para o meu lado, que eu às vezes assim, essa pessoa está caminhando de um jeito estranho. Parece que ele está embriagado, porque ele anda meio aqui, meio lá, dá aquela balançada e tal. Então eu fico olhando a caminhada das pessoas. Tem outros tipos de jeito de caminhar que me fazem ficar mais atento quando eu vou a alguns lugares. Por exemplo, às vezes eu vou para São Paulo, eu já falei para vocês que eu faço parte dessa missão chamada Visão Mundial e que trabalha com crianças. Eu tento colaborar lá com uma pequena participação lá, mas volta e meia eles nos chamam para reuniões em São Paulo. E o lugar o escritório da Visão Mundial é no centro de São Paulo, na primeira igreja batista lá.
Fica bem na frente da Praça da Liberdade, bem próximo da Cracolândia, onde tem vários trabalhos extremamente importantes lá. Mas é interessante que o próprio porteiro da igreja diz assim: o senhor entra dentro do carro, quando o senhor sair, o senhor tem que entrar dentro do carro. Quando o senhor sair do carro, o senhor entra na igreja. Por quê? É um lugar perigoso. E aí você olha para as pessoas e você olha as pessoas caminhando. Eu e você fazemos isso. Faz parte da nossa prudência olhar como as pessoas se aproximam, como elas caminham. Às vezes, e de novo, não quero ser preconceituoso com o tipo de roupa, mas às vezes você olha pela forma que a pessoa está vestindo e isso parece que lhe traz algumas lembranças, que não sempre são verdadeiras. Não é porque a pessoa está vestindo tal roupa que ela é ou deixa de ser alguma coisa, mas isso traz para mim e para você algumas lembranças. Então, o jeito como nós caminhamos, a forma como eu e você caminhamos, elas sinalizam algumas coisas sim. E Pedro, quando fala nesse tempo de crise, a gente consegue pincelar aqui alguns textos que nos ajudam a ter uma maneira apropriada de caminhar. Uma maneira que é mais adequada se nós queremos que as pessoas olhem para a minha vida e para a sua vida como discípulo de Jesus e façam essa ligação com Jesus. E não façam ligação com outras coisas. Eu vim de uma parte significativa da minha vida, na história da minha família, nós temos muitas culturas, muitos jeitos de crer. Eu não me visto de alguns jeitos porque podem parecer com aquilo que eu não acredito hoje. Então você precisa olhar como você anda, como você caminha. E uma coisa interessante, aí eu quero pontuar alguns versículos, e você pode pegar a sua caneta e anotar, você pode usar isso como um estudo no seu discipulado, você pode usar isso como sua devocional, você pode pensar e aprender de Jesus a partir desse texto. Aliás, que é muito interessante que no material que eu estava lendo hoje, nos fala de uma forma muito interessante isso, que não basta conhecer a palavra. Até o incrédulo e muitos teólogos dizem que conhecem a palavra. Então não basta você só conhecer a palavra, você precisa conhecer o Deus da palavra. E o que Deus da palavra diz para mim e para você? É isso também que nós devemos nos apegar. Não é só olhar os textos e até saber onde os versículos estão, mas olhar para esses versículos e falar, ok, o que isso tem a ver com a minha caminhada de fé? O que isso que está escrito aqui tem a ver com a minha caminhada de Jesus? O que isso que nós estamos lendo me faz parecer mais com Jesus? E aí, nessa proposta de andar de uma maneira apropriada, eu escolhi alguns tópicos aqui, e a primeira coisa que eu queria voltar a ler com vocês é o versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a sua esperança na graça que será dada quando Jesus Cristo for revelado. Na última vez nós conversamos bastante esse texto e falamos sobre alguns detalhes desse texto, mas a primeira coisa que eu e você precisamos prestar atenção é que nós devemos cuidar do jeito que nós andamos, de um jeito que seja de um jeito que glorifique a Deus. Então talvez a frase seja essa: ande de um jeito que glorifique a Deus. Cuidado com a sua mente, com as suas atitudes, com o que você com as coisas que estão acontecendo do lado, e coloque a sua esperança no Senhor. Eu acho que isso ajuda quando as nossas expectativas, essa carta de Pedro, no começo ele vai falando sobre várias coisas, dentre elas a nossa motivação da esperança em Jesus. Então, cuidado, procure andar de uma forma que glorifique a Deus. Eu lembro muito do meu pastor, o pastor Paulo Soronca, falando: cuidado com o seu olhar, com o seu pensar, com
com seu falar, com seu agir, com seu ouvir. Muitas vezes nós comprometemos a nossa santidade porque nós não glorificamos a Deus com todas as coisas. Então, a primeira coisa na nossa caminhada, e essa é a frase de hoje, como é que nós caminhamos no meio da crise e como é que a nossa caminhada no meio da crise é uma caminhada apropriada. Porque no meio da crise a nossa tendência é de correr, de esquecer algumas coisas, de não dar atenção a outras. Como é que a gente anda de forma apropriada no meio da crise? A primeira coisa, cuide que a sua caminhada glorifique a Deus em todas as coisas. Segunda coisa, anota aí, ponto 2. Busque a santidade. Versículo 14 e 15. E aí você vai vendo que eu estou andando no texto aqui, tentando pincelar algumas de muitas verdades que esse texto está falando, mas agora nós vamos trabalhar com esses 5 pontos. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como santo é aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Pedro, e hoje eu lendo alguns comentários a respeito disso, como poucos textos no Novo Testamento investiram em usar tantas coisas do Antigo Testamento. Quando Pedro fala, seja santo como eu sou santo, ele está lembrando do Antigo Testamento. Ele está fazendo uma citação direta do Antigo Testamento. Sede santos porque eu sou santo. Então, e quando nós lemos esse texto, ele vai dizendo, olha, é necessário que eu e você busquemos obedecer a Deus e não se Estamos com a internet com alguns problemas, mas agora voltamos. Tudo bom, William? Se cair, a gente está por aqui, tá? Então, vocês não se preocupem com isso. Essa segunda coisa de a santidade não se deixar amoldar pelo sistema do mundo é porque eu e você vivemos dentro de um contexto. Contexto que nós aprendemos com a nossa família, da nossa sociedade, às vezes do nosso trabalho, da nossa escola, e coisas que nós ouvimos que tentam nos dizer como é que nós devemos andar. Talvez seja um pouco assustador para alguns aqui, mas eu te digo com toda clareza que nós hoje comemos e vestimos coisas que nos dizem que são da moda. E de alguma forma nós acreditamos nisso. Essas coisas são colocadas para a gente através de muitas informações e nós vamos nos adaptando a esse jeito de viver como se essas coisas fossem verdades. E nós devemos olhar e tomar cuidado para não ficar parecido com o mundo. Não se deixem amoldar pelos desejos de outrora, quando viam na ignorância. Eu e você somos pessoas que queríamos satisfazer o mundo. Essa é a nossa condição de pecador. Nós queremos nos satisfazer com aquelas coisas que o mundo oferece. Mas agora nós queremos nos satisfazer com aquilo que Deus nos diz e aquilo que Deus nos dá. Então a primeira coisa é a glória de Deus, a segunda coisa na nossa caminhada, uma caminhada apropriada, é tomar cuidado com a nossa santidade. E às vezes a nossa santidade é testada nos detalhes. Não é somente o que você deixa de falar, mas a forma como você pensa. A palavra diz que o pecado nasce no nosso coração. Que nós precisamos de uma renovação, processo de santificação. Uma terceira coisa, versículo 16. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Essa afirmação, pois está escrito. Errais por não conhecer a palavra. Uma terceira coisa que nós devemos saber é a palavra de Deus. O que conserta a nossa caminhada? Onde nós podemos pedir ter informações, ter o nosso coração moldado a respeito de como caminhar? Na palavra de Deus. Por exemplo, eu acho que seria indispensável para todo novo cristão ler Provérbios. Provérbios são textos da sabedoria
que nos dizem como eu e você devemos caminhar, como é que eu devo caminhar como filho, como é que eu devo caminhar como homem, como se deve caminhar como mulher, como esposo, como é que eu lido com dinheiro, como é que eu tomo cuidado com a questão sexual, enfim, tem várias temáticas dentro do livro Provérbios, que foi um livro escrito e deixado na Bíblia para que eu e você pudéssemos andar com sabedoria. Então eu e você precisamos olhar para a palavra de Deus. Uma primeira coisa para andar de uma forma apropriada é glorificar a Deus em todas as coisas. Uma segunda coisa é buscar a santidade. Uma terceira coisa nesse versículo 16 é olhar o que está escrito. Porque as coisas que estão escritas na palavra de Deus são para o meu e para o seu benefício. Por isso que foram deixadas escritas. Por isso que Deus, de uma forma maravilhosa, através do Espírito Santo, preservou essa palavra, que é a nossa única regra de prática e fé. Nós vivemos e cremos na palavra de Deus. Tudo bom, Rosane? Então, essa é a nossa caminhada. Uma quarta coisa, versículo 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Que texto espetacular! Que normalmente nós não paramos para pensar a respeito desse texto, as implicações dele. Nós temos uma caminhada adequada porque nós glorificamos a Deus, porque nós buscamos ser santos como Ele, nós precisamos aprender na palavra, mas existe algo importante que devia ser um encorajamento para eu e você termos uma caminhada correta, essa convicção de que existe um Deus que vai julgar de forma imparcial. Ele vai julgar as obras de cada um, ou seja, você não vai poder botar desculpa no irmão, você não vai poder botar desculpa na mulher, você não vai poder botar desculpa no marido, você não vai poder botar desculpa nos filhos, nem no pastor. Você vai chegar diante de Deus naquele dia. Isso não tem a ver com a sua salvação, tem a ver com essa prestação de contas diante de Deus, e você individualmente vai prestar contas a Deus. E isso não depende de ninguém. É a minha caminhada e a sua caminhada. Então a pergunta é, como é que você tem caminhado diante de Deus? Como é que a sua caminhada tem sido uma caminhada apropriada? É interessante que esse texto não está falando de questões espirituais necessariamente, apesar de ser, mas olha só, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então aquelas coisas que nós fazemos aqui, importa sim. Existiu uma época em que nós tínhamos nossas expectativas todas no céu. Aliás, que isso fez parte de doutrinas de comunidades de fé durante os séculos, né? Aqui na Terra você pode fazer o que você quiser, você está ligado com Deus. Não importa as coisas que acontecem aqui. O que essa palavra diz é que eu e você vamos prestar contas a Deus pela nossa jornada terrena. Por isso que é importante nós olharmos para a palavra nos tempos de crise. Por isso que é importante nós nos apegarmos à palavra nos tempos de crise. Por isso é que é importante nós termos a palavra de Deus como mediadora do nosso coração e das nossas atitudes no tempo de crise. Porque a nossa caminhada aqui na Terra, que é uma caminhada de algumas alegrias, mas talvez muitas dores, essa caminhada precisa ser uma caminhada que mostre o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Uma caminhada que glorifique a Ele. Então, quando nós começamos a pensar aqui nessa noite, nessa breve conversa, né, como andar de maneira apropriada, estão aí as coisas. No versículo 3, uma caminhada que glorifica a Deus. No versículo 14 e 15, uma caminhada que demonstra essa santidade da parte de Deus, uma santidade para Deus. No versículo 16, uma caminhada que reconhece a palavra de Deus. No versículo 17, o julgamento de Deus. E talvez, para mim, o mais extraordinário, no versículo 18 a 21. Versículo 18 a 21 diz assim:
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Essa demonstração do amor eterno e na eternidade por mim e por você. Essa convicção de que Deus me ama, de reconhecer o sacrifício de Jesus. Esse texto é extraordinário, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Não teria motivo nenhum dele ir para a cruz, mas ele foi entregue por amor de mim e de você. Aquele texto clássico que eu e você tantas vezes ouvimos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um texto que resume o suprassumo do amor de Deus. Então eu tomo cuidado com a minha maneira de andar, para que a minha maneira seja apropriada, porque eu reconheço esse amor eterno de Deus construído na eternidade, que levou o próprio Deus a mandar o seu Filho na cruz, esse cordeiro sem mancha e sem defeito que sofreu por mim e por você. Eu acho que esses pontos me ajudam e podem te ajudar a fazer uma avaliação. Sabe que um discípulo de Jesus, uma coisa que precisava fazer parte da minha e da sua caminhada, é nos colocarmos continuamente debaixo de avaliação. Não por causa de uma justiça, mas por amor. Quando eu falei para você, pega uma caneta e anota, foi a nossa proposta desde o começo de nós conversarmos aqui. Não é só que você ouvisse uma mensagem, porque se essa mensagem não te levar a fazer nada, ela vai ser mais uma mensagem que você ouviu. Que talvez você tenha ouvido outras mensagens até mais abençoadoras, até mais profundas. Eu queria compartilhar com você nesse tempo aquilo que é prático para mim. Eu olho para isso e pergunto, Roberto, você tem aproveitado e a sua caminhada é uma caminhada que glorifica a Deus? Roberto, como é que está a tua santidade? As coisas que você vê no celular. Eu tenho muitos amigos no celular. Pessoas cristãs e pessoas não cristãs. Eu tenho que tomar um cuidado enorme, porque às vezes me mandam algumas coisas que eu preciso tomar cuidado e falar assim, isso aqui não. Então eu preciso tomar cuidado. Uma vez eu estava na igreja e nós marcamos uma atividade na igreja. E aí eu cheguei para a atividade, um sábado à tarde, um encontro e tal, e tinha um grupo da igreja. Quando eu cheguei, tinha um grupo rindo, fazendo festa, aquelas gargalhadas e tal. Aí, quando eu cheguei próximo, uma das pessoas que estava no grupo falou assim, vamos mudar as piadas porque agora o pastor chegou. Aí meus amigos, meus irmãos queridos, né? Aí eu falei para eles, queridos, se alguma coisa que vocês não deviam estar falando na minha presença, também não devia estar sendo falado na minha ausência. Mas percebe que tem pessoas que acham que tem momentos menos santos? Então, como é que você tem lidado com a sua santidade? Santidade da sua casa, santidade dos seus negócios. Nós vamos passar tempos de crise. E os tempos de crise não legitimam você fazer coisas erradas. Ganhar dinheiro de uma forma legal, não cumprir as leis.
Como é que você está lidando com a questão de santidade? Então você pode pegar um negócio desse aqui, colocar num papel e falar, ok, a minha vida eu tenho glorificado a Deus? Você pode orar a respeito disso. Eu tenho vivido uma vida de santidade? Quais as coisas que eu preciso santificar na minha vida? Será que eu preciso santificar o meu olhar? Será que eu preciso santificar o meu falar? Será que eu preciso santificar o meu agir? Será que eu preciso como é que eu tenho valorizado a palavra de Deus? Queridos, nós estamos falando sobre o discípulo de Jesus. Você não pode se alimentar somente das pregações que você ouve na internet e somente que você ouve nos púlpitos da igreja. Você não pode. Você vai morrer de desnutrição. Você precisa olhar a palavra de Deus. Você precisa, se você é um discípulo de Jesus, você precisa aprender a estudar a palavra. E aí fica uma dica. Eu, mais do que nunca, eu tenho falado que todo homem e mulher comprometido com Deus precisa ter uma boa Bíblia de estudo. Precisa ter algumas coisas que ajudem ele a estudar a palavra. Não é só o pastor que tem que estudar a palavra para fazer a pregação no domingo. Você tem que ser como as pessoas de Bereia, que conferiam nas escrituras se era assim mesmo que procedia. Gente, tem pastor pregando bobagem e o pessoal dizendo amém. Sabe por que nós temos tanta bobagem na internet, tanta bobagem sendo pregada? Porque os membros da igreja não conhecem a Bíblia. Eles não estudam a Bíblia para saber se aquilo que está sendo dito é assim que é. Então, se tem uma responsabilidade do líder, também tem uma responsabilidade da igreja, das pessoas que estão sentadas, que como discípulos de Jesus deveriam ser mais zelosos pela palavra de Deus. Então, eu glorifico a Deus, eu busco a santidade, eu sou apegado com a palavra de Deus. O meu pastor sempre falava, né? Vocês vão ouvir falando isso de vez em quando. De vez em quando ele inventava uns aparelhozinhos, né? Mas tem um negócio assim, se tivesse uma régua de 0 a 10, 0 não apegado, 10 muito apegado à palavra, você estaria onde? É a avaliação que eu preciso fazer. Você está mais perto de 0 ou você está mais perto das notas mais altas? Eu e você, enquanto não entendermos que nós devemos ser apegados à palavra, o nosso amor a Deus é questionado. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele é que me ama. Então vamos para a negativa. Se eu não guardo os mandamentos, então eu não amo a Deus. Duro isso. Mas para um discípulo de Jesus, isso tem que ser aplicado. Nós precisamos parar com esse nosso evangelho fácil, onde as pessoas sentam e são simplesmente ouvintes. Eu sei de pessoas que estão ouvindo, eu fico muito feliz de você poder estar aqui com a gente, mas tem pessoas ouvindo 3, 4 pregações por dia. A questão não é quantas pregações você ouve, e até nem de quem que você ouve. A questão é se você pratica. Então, um discípulo de Jesus, uma caminhada apropriada é de alguém que é profundamente comprometido com a palavra. E, querido, não tem jeito de eu meter isso pela internet para te fazer comprometido. Isso é uma coisa que você aí tem que tomar uma decisão diante de Deus. Desculpa eu dizer, eu preciso criar vergonha e eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso tornar isso uma rotina para a minha vida. Eu preciso me alimentar da palavra. Nós não temos tempo, queridos, num tempo de crise, de vivermos do jeito imaturo que a gente tem vivido. Nesse tempo de crise, a gente precisa aprender uma coisa. Nós precisamos aprender algumas coisas. E dentre elas, essa questão de ser apegado à palavra.
A outra coisa é ter essa consciência que sim, eu tenho minha salvação garantida em Cristo. Essa obra do Espírito Santo de me selar. Mas vai chegar um dia que eu vou chegar diante de Deus e prestar contas. E eu, sinceramente, eu queria naquele dia que eu pudesse prestar contas a Deus, eu não ficasse envergonhado das coisas que eu estou apresentando para gloriar. Lembra que nós não temos glória em nós mesmos. A nossa glória é a glória que nós temos junto com o Pai e com o Filho. Essa é a nossa glória. Então Ele nos dá coisas para que nós possamos glorificar. Tudo bom, Carlos? Para que nós possamos devolver essa glória para Ele. E eu queria muito pedir a Deus que o meu agir, o meu caminhar aqui fosse uma caminhada que de fato glorifique a Deus. E você precisa também olhar para as suas orações. Ok, como é que você tem caminhado? Como é que você tem vivido os seus dias? Eu quero um dia parar para falar um pouco sobre isso, mas tem uma palavra bonita, uma palavra diferente chamada procrastinação. Sabe o que é procrastinação? Procrastinar é aquela pessoa que tem o hábito de deixar para amanhã. Sabe aquela panela que você tem para lavar? Que você deixa para amanhã? Deixa, lava amanhã. Aquela coisa que você tem que fazer, que você deixa para amanhã. E tem gente que sempre deixa as coisas para amanhã. Ela procrastina. Ela não resolve as coisas na hora. E às vezes são coisas simples dentro de casa. Às vezes é coisa, não, eu vou orar depois. Um pastor amigo meu, que graças a Deus ele me ensinou isso para mim não pecar mais, né? Ou para tentar não pecar mais, pelo menos nessa área. Ele diz assim, quando alguém pede oração, ele fala assim, queridos, para não pecar eu já vou orar agora, então vamos orar. Aquele pedido de oração, você fala assim, não, depois eu vou orar e nunca ora, depois eu vou ler a Bíblia e nunca lê a Bíblia, eu vou fazer algumas coisas que você nunca faz, isso é procrastinação. E sabe como a Bíblia chama procrastinar? De pecado. Então tem gente que tem o hábito, o costume de não olhar a vida e a jornada que ele está fazendo aqui, de sempre querer deixar para amanhã. E a Bíblia diz que você deixar para amanhã o que deveria fazer hoje é pecado. Cuidado como você usa a sua vida terrena. Não, eu vou ajudar depois. Ele nunca ajuda. Eu vou fazer depois e nunca faz. Cuidado com o jeito que você vive a sua vida terrena. E a última coisa, lembrando novamente, reconhecer esse amor sacrificial de Deus. Quando eu faço a minha caminhada, e eu na minha caminhada, na maneira que eu ando, que eu faço as coisas, se eu continuamente lembro do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, isso me ajudaria a ter uma caminhada muito mais adequada. Como é que é a sua caminhada? Você, nas coisas que você faz pensando no amor que Deus teve, porque Ele me amou tanto, eu vou caminhar dessa forma? São pequenas dicas, querido. Pequenas dicas que você pode anotar, mas eu tenho muita convicção de que um discípulo de Jesus que pega um texto simples e esses pontos aqui, que isso aqui ajuda ele no seu processo de santificação. E que a caminhada dele vai a cada dia ficar mais parecida com uma caminhada de alguém que conhece. E essa ideia de conhecer não é de ouvir falar, mas de fato de conhecer intimamente a Jesus. De alguém que tem um relacionamento próximo com ele. Qual que é a sua caminhada? Você tem caminhado de uma forma apropriada? Essa é a nossa conversa sobre um discípulo de Jesus que caminha num tempo de crise. Ele tem um andar de uma forma adequada, no bom tempo, no mau tempo. Ele sabe como andar. E esse tempo que nós estamos tendo aqui é justamente para isso.
para que a gente possa alinhar um pouco o nosso jeito de pensar, que a gente olhe para a Bíblia e veja como esse homem que sofreu muito, emocionalmente, fisicamente, por causa do ministério, por causa das coisas que ele teve que perder e teve que ganhar. Mas essas coisas fizeram total diferença na vida desse homem chamado Pedro, que nas suas limitações tentou entender como andar com Deus. É um começo de livro, 1 Pedro, capítulo 1. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a termos uma caminhada saudável. E a gente vai continuar compartilhando. Nós vamos compartilhar amanhã, às 19 horas. Nós vamos ter um tempo no sábado também, às 19 horas. Tem algumas pessoas, muito legal, depois eu olhando aqui, mandando mensagem, tem algumas pessoas que estão fazendo salas para compartilhar o áudio, né, para ouvir juntos. Depois me dá um feedback de vocês, de como é que isso está sendo, de se essa palavra está ajudando, quais as suas sugestões. Seria muito bom ouvir vocês, os seus pedidos de oração, né, de como estão. Hoje nós vamos fechar um pouco mais a questão das salas de oração. Então, se você ainda pretende participar com a gente na sala de oração, mande o seu e-mail, mande o seu telefone, porque amanhã nós já queremos começar a lidar com isso. Eu creio que vai ser um tempo muito bom. É uma pequena contribuição, mas eu acho que vai ser um tempo muito gostoso nós orarmos juntos e pedirmos a Deus que nos ajude em nossa caminhada como discípulos de Jesus. Nunca esqueça disso. Esse é um processo para que nós possamos aprender a caminhar como Jesus. Tá bom? Quero orar e depois alguns pequenos avisos, tá bom? Amado Deus, muito obrigado por esse tempo com os meus irmãos, muito obrigado pela tua palavra e pela singeleza dos textos, como o Senhor nos ensina e nos desafia. Eu peço, amado Deus, que os meus irmãos possam olhar e ouvir isso, seja aqueles que estão ouvindo agora ao vivo e aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, que o Senhor mesmo ajude a focar o coração deles. Que eles não se dispersem, amado Deus, mas que antes eles possam olhar para esses pontos e que eles levem a sério isso e que isso os ajude a ficar mais parecidos com o Senhor. Sei que tem pessoas doentes, amado Deus, pessoas que estão sofrendo, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os encoraje, que eles sejam confortados pelo Senhor, tenham bom ânimo junto com o Senhor. Te agradecemos por esse tempo e te entregamos isso como nosso culto. Agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos ainda trabalhando. Hoje eu fiz algumas mensagens, tem um pessoal da WordLink que está me assistindo. Mandei uma mensagem hoje para o Manuel, na Espanha, e nós estamos tentando olhar como as coisas estão acontecendo para nós nos reprogramarmos, para montarmos a nossa capacitação para esse ano. Vamos fazê-la, mas estamos precisando ainda de entender um pouco mais desse tempo. Esteja orando por nós, esteja orando pelo Ministério da WordLink, para que nós possamos dar um bom encaminhamento nisso. Pessoal, entra na sala de oração para participar com a gente desse movimento. Somos muito gratos pelas pessoas que estão contribuindo com o CAD. Hoje tivemos boas notícias, estamos felizes com um grande desafio. Eu, Maria José e a equipe do CAD toda bem cansada, algumas pessoas vindo para nos ajudar. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do Ministério, a Maria José daqui a pouco vai colocar aí na nossa sala de conversão os dados do CAD, contatos, se você quer fazer alguma oferta que você possa nos ajudar nisso. Lembra que ontem eu falei da nossa campanha dos ovos? Então, se você nunca orou por ovo, ainda estamos orando por ovos, tá bom? Nosso desafio é levantar aí pelo menos 200 bandejas de ovos e algumas pessoas já estão vindo, ajudando. Você, quem sabe, pode nos ajudar nisso, tá bom? Vamos manter o nosso foco na oração. Queridos, Deus pode nos livrar porque Deus pode fazer todas as coisas. Não há nada
que esteja na impossibilidade da parte de Deus. Mas se as coisas seguem os caminhos que estão seguindo, nós vamos passar por tempos difíceis. Por isso que nós estamos mantendo esse tempo aqui, para que a gente possa continuar conversando, chame outras pessoas, vamos ter um tempo, vamos abrir espaços para nós podermos cuidar uns dos outros, mesmo estando longe. É esse contato de perguntar, de ligar para saber como é que a outra pessoa está, de manifestar que você se importa com outras pessoas. Então isso é uma atitude para sempre, mas nesse tempo mais especificamente que a gente possa exercer isso, né? Ligue para as pessoas, mande uma mensagem falando que você os ama, que você quer saber notícias dele, isso vai ser muito bom para nós, tá bom? Que Deus te abençoe, meu querido. Depois manda a notícia, depois ouça o vídeo e você pode depois conversar e vou me alegrar da gente trocar algumas ideias, tá bom? Deus te abençoe, uma boa noite.